Chega, eu vou embora. Não! Hoje a gente vai recordar os maiores absurdos, exageros e um pouco de vergonha alheia que aconteceram no famoso programa Quilos Mortais. Se você ficou curioso e quer saber que momentos foram estes, fica comigo até o final e já capricha com o seu gostei aqui embaixo. E se é a sua primeira vez aqui, se inscreva e me diz aí de que cidade você está assistindo. E depois eu vou deixar um coração lá no seu comentário. E olha só, se você gosta do nosso conteúdo e gostaria de apoiar o nosso canal, agora você pode. Vai no botão Valeu Demais aqui embaixo e deixa a sua melhor mensagem, dizendo o que você acha do canal. E no próximo vídeo, iremos fazer um momento Valeu Demais com as mensagens de vocês. Então é isso, recado dado, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Assim que vimos Maya em quilos mortais, ela pesava mais de 312 quilos e tinha 33 anos. O seu peso estava em um estágio tão crítico que todos os dias quando ela acordava, uma das primeiras coisas que ela fazia era agradecer a Deus por seu corpo não ter desistido dela durante o sono. E tudo porque ela pensava que a qualquer momento ela poderia morrer dormindo. Bem, em seu episódio, Maya e seu namorado Christian se mudaram para Houston, a fim de enfrentar os seus problemas relacionados ao excesso de peso. Me ajuda, por favor. Não, eu não consigo. Espera. Droga. Me solta. Tá bom. Mas assim que ela passou pela primeira consulta com o Dr. Now e recebeu seu plano de dieta, as coisas começaram a dar errado. Em vez de perder pelo menos 22 quilos em um mês, ela acabou perdendo apenas 4 quilos. E nem passando perto da sua meta de perder 45 quilos em 2 meses. A sua falta de progresso fez com que o Dr. Now adiasse a sua cirurgia de perda de peso. E tudo porque o seu namorado Christian não parecia muito animado em apoiar Maya na sua jornada. Além disso, ele também até ignorou algumas das perguntas que o Dr. Now fazia a ele, deixando Maya extremamente sem graça, chateada e protagonizando uma das cenas mais bizarras da temporada, com gritos e até discussões. Então, está apoiando Christian? Ele tá aqui. Prefiro ouvir isso dele. Te odeio muito por fazer isso comigo, Christian. Por que não pode responder as malditas perguntas? Tá me custando minha cirurgia bariátrica e tá arruinando tudo! Esse comportamento dele provocou Maya de uma forma que ela chegou a culpar o namorado por todo o seu fracasso em atingir as metas que o Dr. Now deu a ela. Maya surtou tanto que até ligou para a própria mãe e falou sobre o comportamento rude do namorado, enquanto chorava aos prantos. Mãe, o Christian tá estragando tudo no consultório do médico. Chega, eu vou embora. Não, mãe. Apesar da sua jornada ter sido uma das mais inspiradoras que apareceram no programa, Janine Miller não foi daqueles pacientes que não deram trabalho, e você vai entender o porquê. Além do seu grande peso, os seus joelhos já estavam tão desgastados que a única forma que ela tinha de sair do lugar era usando uma scooter elétrica. Bem, até o final do seu episódio na 6ª temporada, ela conseguiu baixar o seu peso para 257 quilos. E como eu disse, a sua jornada deu trabalho, e foi uma das mais difíceis do programa. Além disso, ela quase sempre era vista discutindo com o Dr. Now, chegando ao ponto de até mentir para ele sobre a situação da sua dieta. Bem, após uma semana, ela havia perdido apenas 1 quilo. Porém, o Dr. Now tinha dado a ela a meta de perder meio quilo por dia. Ou seja, em uma semana, era para ela ter perdido 3,5 kg. No entanto, uma das cenas mais absurdas do seu episódio foi quando Janine viu que não conseguia mais resistir aos seus desejos por comida. E ela então resolveu sair com sua scooter, onde foi vista em um drive-thru, pedindo uma porção gigante de frango frito. E ela até lembrou que via sua própria vida como se fosse aqueles velhos circos de horror, onde as pessoas pagavam para ver uma mulher obesa,
mas que no caso dela era só esperar ela sair de casa. Eu me sinto uma atração de circo. Basicamente isso. Antigamente tinha aquelas atrações onde você pagava 10 centavos para ver uma mulher muito gorda. Oi. Oi? Tudo que as pessoas precisam fazer agora é me esperar sair de casa. Enquanto para algumas pessoas o Dr. Now fez quase que um milagre, para outras todo o processo de perda de peso não passou de muito drama e confusão. E Angela Jones foi uma dessas pessoas problemáticas que apareceram no programa. E toda a sua história com a comida começou a partir dos abusos sexuais que ela sofria na infância. E só piorou quando também teve que lutar contra suas dependências quando era mais jovem. A vida de Angela nunca foi fácil, e por isso ela decidiu que precisava mudar e foi em busca de ajuda. Quando ela foi até o Dr. Now na 7ª temporada, ela pesava pouco mais de 290 quilos. E assim como todos os pacientes, Angela descobriu na sua primeira visita que precisaria perder uma quantidade significativa de peso para se qualificar para a cirurgia. Mas o que parecia era que ela não estava muito afim de seguir nenhum dos conselhos do Dr. Now e várias vezes dizia que o seu plano de dieta não servia para nada. E o mais absurdo para os fãs do programa foi quando o Dr. Now descobriu que Angela tinha basicamente sabotado toda a sua perda de peso, simplesmente por não conseguir lidar com seus vícios enquanto ela estava sob os cuidados do médico. Eu não tô dando desculpas, eu não tenho nada, mas eu tenho uma coisa pra contar. A hora de fazer isso já passou, porque você vem escondendo muitas coisas de mim que estão afetando sua saúde de forma significativa. E esse não é o maior problema, porque também achamos narcóticos. Mas você já sabe disso, não? Eu sei. O episódio de Angela terminou deixando muita gente se perguntando o que aconteceu com ela nos meses e nos anos depois do programa. E se você também ficou curioso em saber mais sobre a história de Angela, deixe aí nos comentários, eu quero saber. E se tiver muitos comentários, nós faremos um vídeo sobre ela. Em Quilos Mortais, houve tantos pacientes irritantes que até é impossível escolher apenas um, né? Mas um desses personagens para muita gente ganha em disparada. E sem muita surpresa, estamos falando de Sinead Murray, da 6ª temporada. E olha só que eu até separei uma lista aqui dos momentos mais absurdos que ela protagonizou no programa. E tudo começa com a sua recusa em tentar seguir o programa, suas crenças totalmente delirantes sobre quase tudo, sua mentira constante, a maneira como ela culpava a todos, menos a si mesma, por tudo que dava errado em sua vida, a maneira como ela falou com o Dr. Now no telefone, especialmente na cena bizarra enquanto estava sentada no vaso sanitário. E também quando ela de repente se recusou a participar das filmagens do programa e bloqueou as ligações do Dr. Now e dos produtores. A sua agressividade passiva, como quando ela estava tentando fazer o Dr. Now se desculpar com ela. E também dizendo que se ela pulasse de um prédio, Deus estenderia sua mão e a salvaria. E sem falar de quando seu marido estava levando comida para ela, enquanto ela ainda estava no hospital em uma dieta controlada. E nessa cena vimos que o Dr. Now literalmente ficou nervoso quando encontrou uma caixa de pizza vazia. E ela dizendo que na verdade era o seu marido que tinha comido a pizza inteira sozinho. Sinead, você precisa parar de mentir agora. Tudo bem, Sinead? Olha só a situação. Tá bom. Durante 4 meses, desde o primeiro dia, você não perdeu um único quilo sequer. Aposto que em algum momento você já se perguntou por que tantos homens no programa são atraídos por mulheres super obesas. Bem, não há nada de errado em ser atraído por pessoas obesas ou de qualquer outro estado físico. Porém, se esses caras estão com elas apenas por causa do seu tamanho, isso pode se tornar um problema. E foi exatamente o que aconteceu com Zaylee Whitworth, onde o seu marido Garrett nunca escondeu de que ele só gostava dela por ser uma mulher grande. Ela tinha um visual tão gordinho e aconchegante que dá vontade de apertar. Eu gosto de mulheres gordas e ela, na época, era uma rainha.
Ainda solteira e querendo unir o útil ao agradável, ela começou a fazer ensaios para um site de pessoas com fetiches por gordura, e que na verdade era uma página de relacionamentos onde homens procuravam mulheres super obesas. E foi exatamente nesse site que ela e o seu marido Garrett se conheceram. Mas tudo começou a dar errado em seu casamento quando ela decidiu que queria emagrecer. Por causa do seu tamanho, ela sentiu que estava acabando com a própria vida. E você pensa que o seu marido a apoiou? Bem, Garrett não estava nem um pouco animado em ajudar Zéylin e se mostrou totalmente desapontado por ela ter escolhido mudar de vida. O seu egoísmo e desejo por querer ter uma esposa obesa já não estava em conexão com o novo estilo de vida de Zéylin, e eles finalmente se separaram. Uma das coisas que se tornaram famosas e virou como um tipo de marca registrada de Quilos Mortais foram as várias cenas de banho dos participantes. Bem, em cada episódio, sempre vimos as estrelas do programa acordando pela manhã e fazendo suas higienes. E na maioria das vezes, alguns pacientes usando o banheiro e até tomando banho. No entanto, alguns deles mal cabiam no chuveiro, fazendo com que a sua única opção fosse tomar banho em cima da cama ou até mesmo na varanda de casa. Acredite, foi isso que aconteceu com Nicole Lewis quando ela apareceu na 5ª temporada. Nicole já pesava mais de 310 quilos e vivia com seus 2 filhos e o seu namorado Charlie, que também era viciado em comida. E os dois se davam tão bem que os únicos encontros que eles tinham juntos eram sempre quando eles iam fazer compras no supermercado. No entanto, a cena mais absurda do episódio de Nicole foi quando ela dizia que o seu tamanho estava tão grande que impedia dela entrar no próprio banheiro. E o que significava que a única forma de se manter limpa era quando o seu namorado tinha que dar banho nela na varanda de trás de casa todos os dias. Mas e você, o que achou dessas histórias? E qual delas você achou mais chocante e um verdadeiro absurdo? Comenta aqui embaixo. E para você que gosta do nosso conteúdo sobre Quilos Mortais, eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos para você, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.